Você já parou para se perguntar se o Espírito Santo está mesmo agindo na sua vida? Mesmo orando todos os dias, lendo a Bíblia com dedicação e frequentando sua igreja fielmente? Ainda assim, você sente um vazio, uma incerteza que insiste em permanecer no fundo do coração? É como se todo o seu esforço espiritual não estivesse sendo correspondido com uma experiência real e transformadora. Será que algo está errado com a sua fé? Se essa dúvida já passou ou ainda passa pela sua mente, este vídeo é para você. Porque a verdade é que muitos cristãos enfrentam esse sentimento silencioso, o medo de estarem espiritualmente parados, de estarem se enganando ou de não serem bons o suficiente para sentirem a presença de Deus. Mas, e se eu te dissesse que o Espírito Santo pode estar atuando sim? Só que de um jeito diferente do que você espera? Será que você está procurando sinais espetaculares quando, na verdade, Deus está sussurrando no íntimo do seu coração? Será que a transformação já começou, mas ela é tão sutil que você ainda não percebeu? A resposta está na palavra, e neste vídeo vamos juntos descobrir como reconhecer a presença do Espírito na sua vida cotidiana, mesmo quando ela parece silenciosa. Muitas vezes, esperamos que o agir de Deus seja como um terremoto, forte, evidente, arrebatador. Esperamos visões, profecias, emoções intensas, algo que nos faça dizer: agora sim, Deus falou comigo. Mas a Bíblia nos mostra que, embora o Senhor possa agir de forma sobrenatural, Ele também se revela de maneira silenciosa, serena e profundamente pessoal. Lembra do profeta Elias? Ele estava em um momento de profunda angústia, fugindo, cansado e desejando até a morte. Em 1 Reis 19, 11, 13, Deus o chama para sair da caverna e ficar diante dele. Então vieram um vento fortíssimo, um terremoto e um fogo, sinais que qualquer um de nós associaria com o poder divino. Mas o texto diz: o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. E então Elias ouve um sussurro suave, e naquele som tranquilo, Deus estava presente. Essa passagem nos ensina algo essencial. Deus nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. Às vezes, Ele fala com a alma em silêncio, com uma paz que invade o peito, com uma impressão suave que muda nossos pensamentos aos poucos. O Espírito Santo é descrito por Jesus como o Consolador, aquele que caminha ao nosso lado, que nos guia com ternura, como um vento que não se vê, mas se sente. João 3:8. Pense agora, quantas vezes você buscou um sinal espetacular e acabou ignorando aquele sentimento de paz em meio à confusão? Quantas vezes você deixou de valorizar um conselho que surgiu em sua mente, ou uma vontade de fazer o bem que brotou de repente no seu coração? Talvez essas pequenas manifestações tenham sido a atuação direta do Espírito Santo, mas por parecerem simples, você não as reconheceu. Isso acontece porque no mundo de hoje somos bombardeados por estímulos o tempo todo. Esperamos que Deus se imponha, que grite no meio do caos, mas Ele prefere falar no íntimo, onde só quem está atento percebe. O Espírito Santo pode estar te guiando a tomar uma decisão mais sábia, pode estar te impedindo de cair em uma armadilha espiritual, e tudo isso sem fazer alarde. Você já sentiu uma paz inexplicável quando tudo ao seu redor estava desabando? Já experimentou um consolo repentino no meio da dor? Já teve uma ideia que parecia vir do nada, mas te levou a ajudar alguém no momento certo? Tudo isso pode ser Deus se movendo de forma silenciosa, mas poderosa, e é aí que começa a verdadeira transformação. Se você crê que o Espírito Santo está agindo na sua vida, mesmo quando tudo parece silencioso, escreva nos comentários: eu confio no teu agir, Espírito Santo. Isso será mais do que uma frase, será uma declaração de fé e entrega.
que pode fortalecer outras pessoas que também precisam dessa certeza hoje. Você já percebeu que ao caminhar com Deus, certas coisas dentro de você começam a mudar? Mas sem que ninguém te diga nada diretamente? De repente, você sente um incômodo ao falar uma mentira que antes parecia inofensiva. Sente o coração pesar quando age com orgulho, mesmo que ninguém tenha te repreendido. Ou então, nota que sua paciência aumentou, que seu olhar para o próximo ficou mais compassivo. Esses pequenos sinais não são coincidência. São marcas da presença do Espírito Santo moldando o seu coração por dentro. A atuação do Espírito não é, na maioria das vezes, um espetáculo externo. Ela é profunda, sutil e contínua. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Isso significa que o agir do Espírito começa internamente. Ele muda nossa natureza, nossa forma de ver o mundo, nossos desejos e prioridades. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é Saulo, o perseguidor da igreja que se tornou Paulo, o apóstolo. A mudança dele não foi só externa. O homem impiedoso, cheio de razão e religiosidade, foi transformado de dentro para fora. Após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos 9, Saulo ficou cego por 3 dias. Nesse tempo, não foi apenas a visão física que se apagou, sua visão espiritual foi completamente reformada. E quando voltou a enxergar, não era mais o mesmo homem. Aquela mudança radical foi obra do Espírito Santo, mas nem toda mudança precisa ser dramática como a de Paulo. Muitas vezes, o Espírito age como o oleiro, moldando o barro com paciência. Ele trabalha dia após dia, mexendo em áreas do nosso coração que ninguém vê. E quando percebemos, já não reagimos da mesma forma, já não temos prazer nas mesmas coisas, já não buscamos a vida com o mesmo olhar. Talvez você não chore no louvor, talvez não fale em línguas, talvez não tenha sonhos proféticos. Mas se você tem percebido dentro de si um desejo sincero de agradar a Deus, se você tem lutado contra o pecado, se tem se arrependido de atitudes que antes nem te incomodavam, então sim, o Espírito está agindo. O Espírito Santo também nos convence do pecado, mas ele não faz isso com peso e condenação. Ele nos mostra o erro com amor, nos guia ao arrependimento com graça e planta em nós a vontade de fazer o que é certo. Filipenses 2:13 diz: "Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." Ou seja, até o desejo de mudar vem dele. Você já notou mudanças em seu comportamento que não sabe explicar? Já sentiu amor onde antes havia rancor? Vontade de perdoar onde antes havia raiva? Paciência em meio à irritação? Esse é o Espírito trabalhando silenciosamente no seu coração, derrubando muros, quebrando correntes e te aproximando cada vez mais da imagem de Cristo. Como é possível ter paz quando tudo parece estar desmoronando? Como explicar aquele momento em que, mesmo diante de um diagnóstico difícil, de um desemprego inesperado ou de uma perda dolorosa, o coração permanece calmo, confiante e em paz? Essa paz não vem do mundo, não é racional nem lógica, ela é espiritual. É fruto direto da atuação do Espírito Santo dentro de nós. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam tribulações, então deixou uma promessa que ecoa até hoje. "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João 14:27. Note que ele diz, minha paz, não qualquer paz. É uma paz que não depende das circunstâncias, que não exige um cenário favorável para existir. É sobrenatural. A Bíblia nos mostra vários momentos em que essa paz divina se manifestou.
Um exemplo marcante está em Atos 16, quando Paulo e Silas, após serem presos injustamente, foram colocados no cárcere, acorrentados e machucados. Seria natural estarem desesperados, murmurando, revoltados. Mas o que eles fizeram? À meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos ouviam. Aquilo não era só fé, era paz. Uma paz que sustentava mesmo em meio à injustiça, dor e incerteza. Uma paz que só o Espírito Santo poderia gerar. Nos dias de hoje, talvez você não esteja em uma prisão literal, mas esteja preso em problemas que parecem não ter saída. E mesmo assim, você sente um consolo dentro do peito. Ainda há esperança, ainda há força para continuar. Isso é o Espírito Santo te sustentando. Essa paz é um dos frutos mais lindos da presença de Deus. Muitos confundem a ausência de conflitos com presença de paz. Mas a verdadeira paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. É possível estar no meio de uma tempestade e ainda assim dormir em paz, como Jesus no barco com os discípulos, Marcos 4, 37 e 39. Eles estavam apavorados, mas Jesus dormia tranquilamente. Por quê? Porque a verdadeira paz não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Você já viveu momentos assim? Situações em que todos esperavam que você estivesse destruído, mas algo dentro de você te mantinha firme? Já se surpreendeu com a calma que sentiu diante de uma notícia ruim? Isso não é força humana. É a atuação do Espírito Santo que guarda nosso coração e mente em Cristo. Filipenses 4, 7. Essa paz também é um escudo. Ela não só consola, mas protege. Quando estamos em paz com Deus, nossa fé se torna firme. As dúvidas não nos abalam com tanta força, os ataques emocionais têm menos espaço e até decisões difíceis se tornam mais claras. Porque a paz do Espírito é como um farol em meio à escuridão. Não muda o mar, mas mostra por onde seguir. Você está vivendo alguma situação que humanamente deveria te tirar a paz? Já parou para se perguntar por que ainda há serenidade no seu interior? O Espírito está aí, sustentando você. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, Ele está sussurrando: estou contigo, eu sou tua paz. Sabe aquele momento em que ninguém está vendo, ninguém está julgando, ninguém exigiu nada de você, mas algo dentro do seu coração te impede de fazer o que sabe que não agrada a Deus? Ou aquela situação em que você se sente profundamente tocado por uma injustiça ou incomodado por uma atitude que antes passaria despercebida? Esse algo dentro de você é o Espírito Santo falando. Ele é quem planta convicções profundas em nosso coração, muito além da lógica ou das regras humanas. Em João 16:8, Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Note que ele não disse que o Espírito acusaria ou condenaria, mas convenceria. Isso significa que o Espírito atua com amor, clareza e profundidade. Ele não age com medo ou manipulação, mas com verdade. Ele transforma o coração ao ponto de desejarmos o que é certo, mesmo que isso custe algo para nós. E isso acontece o tempo todo, quando você está prestes a responder a alguém com grosseria e sente aquela freada interna. Quando vai justificar uma mentira pequena, mas algo dentro de você diz: fale a verdade. Quando assiste algo que todos consideram normal, mas sente um desconforto, uma voz suave te dizendo: isso não te faz bem. Esses momentos não são apenas consciência ou educação, são impressões espirituais. É o Espírito moldando o seu caráter à imagem de Cristo. Um exemplo claro dessa atuação está na vida de José do Egito. Quando foi tentado pela esposa de Potifar,
Gênesis 39, José poderia ter se rendido facilmente. Estava longe da família, num país onde ninguém conhecia sua fé, numa posição vulnerável. Mas mesmo assim ele disse: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? O que o impediu? Uma convicção moral profunda. Algo dentro dele era mais forte que o desejo ou a oportunidade. Isso é fruto da presença ativa do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas nos alerta sobre o erro, ele também nos conduz à verdade. Ele afina nossa sensibilidade para as coisas espirituais. Nos ensina a discernir o certo do errado, mesmo nas áreas cinzentas da vida. E quando decidimos obedecer a essa voz interior, nos aproximamos ainda mais do caráter de Jesus. Agora, pense em você. Quantas vezes você já deixou de fazer algo errado, não por medo da punição, mas porque não conseguia mais agir daquela forma? Quantas vezes você sentiu um pesar genuíno após uma atitude impensada, seguido de um arrependimento verdadeiro e desejo de mudar? Isso é o Espírito em ação. Não para te envergonhar, mas para te restaurar e alinhar com o coração de Deus. As convicções que vêm do Espírito não são fardos, são bússolas. Elas nos guiam em um mundo cheio de confusão moral e nos ajudam a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor está cedendo. Quando escolhemos a integridade mesmo no segredo, quando somos fiéis mesmo sem aplausos, estamos demonstrando que o Espírito está agindo profundamente em nós. Você tem escutado essa voz? Tem sentido esse impulso de escolher o bem mesmo quando é difícil? Se sim, não ignore. Essa é a evidência de que o Espírito Santo está te formando por dentro, te fazendo mais parecido com Jesus a cada dia. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos feriu parece impossível, mas é justamente aí que o Espírito Santo revela uma de suas maiores marcas na vida de um cristão. Um amor que ultrapassa toda a lógica humana. Um amor que não nasce da nossa vontade, mas que brota do céu, direto para dentro de nós, nos tornando capazes de perdoar, acolher e amar de um jeito que o mundo não entende. Jesus disse em Lucas 6, 27 e 28, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem pelos que os maltratam. Essa não é uma orientação natural. A nossa carne quer vingança, quer justiça própria, quer cortar laços com quem nos feriu. Mas o Espírito Santo opera uma mudança radical em nosso coração. Ele planta um amor que não é sobre sentimento, mas sobre decisão. Um amor que não espera que o outro mereça, mas que se doa mesmo assim. Veja o exemplo de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto estava sendo apedrejado injustamente, ele teve a coragem, ou melhor, o poder espiritual, de dizer: Senhor, não os culpes por este pecado. Atos 7,60. Como alguém pode perdoar enquanto está morrendo? A resposta está na atuação do Espírito. Estevão estava tão cheio da presença de Deus que, mesmo diante do ódio, escolheu o caminho do amor. Isso não é humano, é divino. Talvez você esteja carregando dores profundas causadas por pessoas próximas, um amigo que traiu, um familiar que te abandonou, alguém que usou palavras duras contra você. E você pensa, nunca vou conseguir perdoar. Mas o Espírito Santo quer te mostrar que não é você quem tem que conseguir, é Ele que faz isso através de você. Não se trata de esquecer a dor, mas de se libertar dela por meio do perdão. Esse tipo de amor transforma ambientes. Onde havia mágoa, começa a nascer reconciliação. Onde havia distância, Deus começa a costurar pontes. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo, muitas vezes doloroso, mas profundamente libertador. O Espírito trabalha camada por camada, removendo a amargura, o orgulho,
o medo e plantando em seu lugar algo eterno, o amor de Cristo. Em Romanos 5,5, Paulo afirma: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse amor não é algo que a gente aprende a sentir, mas sim algo que Deus derrame em nós. Quando abrimos o coração, mesmo machucado, ele entra com cura, graça e compaixão. Você tem lutado para amar alguém difícil? Você se sente incapaz de perdoar? Já pensou que esse é o exato lugar onde o Espírito quer agir com mais profundidade? Não fuja desse processo. Convide o Espírito Santo a derramar em você o amor que vem do céu. Ele vai te surpreender. Esse amor além do natural é uma das maiores provas de que não estamos mais vivendo só por nós mesmos, mas que Cristo vive em nós, através do Espírito. E quando isso acontece, até o impossível se torna possível. Você já plantou uma semente? No primeiro dia nada acontece, no segundo também não. Às vezes, até parece que nada vai nascer dali, mas debaixo da terra, onde os olhos não veem, algo já está em movimento. As raízes começam a crescer, silenciosas, firmando base para o que em breve vai florescer. Assim é a transformação que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Lenta, silenciosa, mas constante. O grande desafio é que muitas vezes queremos resultados imediatos. Queremos sentir algo intenso, ver uma mudança drástica, ouvir Deus de forma audível. E quando isso não acontece, começamos a duvidar. Será que o Espírito Santo está mesmo comigo? Mas a verdade é que a maior parte da obra do Espírito acontece longe dos holofotes, no secreto, no íntimo da alma. Nem sempre é visível aos olhos, mas é real. Jesus usou essa mesma analogia em Marcos 4:26-27, dizendo: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e se levanta noite e dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Perceba, a semente cresce mesmo quando não percebemos. É assim também com a fé. Mesmo nos dias de fraqueza, mesmo quando parece que estamos estagnados, o Espírito Santo continua trabalhando. Talvez você esteja num tempo de silêncio, sem emoções espirituais fortes, sem grandes revelações e se sinta distante de Deus. Mas o que você chama de estagnação pode ser, na verdade, um tempo de enraizamento. É nesses períodos que o Espírito firma sua base em nós, nos prepara, nos fortalece por dentro. E no tempo certo, os frutos aparecerão. Davi passou anos sendo treinado no anonimato, cuidando de ovelhas, antes de se tornar rei. José passou por humilhação, abandono e prisão, antes de ser exaltado no Egito. Em todos esses momentos, parecia que nada estava acontecendo, mas Deus estava ali, moldando, lapidando, crescendo algo invisível. O mesmo acontece com você. Você já se perguntou por que não consegue ver mudanças na sua vida espiritual, mesmo buscando a Deus sinceramente? Já se sentiu frustrado por não ser tão espiritual quanto gostaria? A resposta pode estar na natureza desse processo. Não é imediato, não é visível, mas é verdadeiro. O Espírito trabalha em profundidade, não em aparência. E é exatamente por isso que, quando os frutos surgem, são duradouros. Não se compare com a caminhada espiritual de outras pessoas. Cada planta tem seu tempo de florescer. O que importa é saber que, se você tem buscado a Deus com sinceridade, Ele está agindo, mesmo que você não veja. Confie no processo. Creia no invisível. O Espírito Santo não está ocioso. Ele está cultivando dentro de você algo que em breve será evidente para todos. Às vezes, o que mais precisamos para reconhecer a atuação do Espírito Santo em nós é ouvir o que ele tem feito na vida de outras pessoas. Porque quando escutamos histórias reais de transformação, de perdão, de superação e de fé, algo dentro da gente desperta.
a gente começa a perceber que, de maneiras diferentes, Deus está fazendo em nós a mesma obra, mesmo que ainda não tenhamos notado. Os testemunhos têm esse poder, eles acendem uma luz. Muitas vezes achamos que a ação do Espírito Santo só acontece com outros, com os mais espirituais, com os mais preparados. Mas quando alguém abre o coração e compartilha algo que viveu com Deus, uma mudança de caráter, uma cura emocional, uma resposta inesperada, percebemos que esses milagres também estão ao nosso alcance. Mais do que isso, talvez eles já estejam acontecendo em nós. Pense em quantas vezes você ouviu alguém contando algo simples como: "Hoje eu perdoei meu pai depois de anos", ou "Finalmente consegui vencer aquele vício depois de tanta oração". E você pensou: "Nossa, eu também estou passando por isso". Esse tipo de identificação revela que o Espírito Santo age com um plano perfeito em várias vidas ao mesmo tempo, conduzindo todos para mais perto de Cristo. Um dos testemunhos mais belos da Bíblia é o da mulher samaritana, em João 4. Depois de um encontro com Jesus, sua vida mudou completamente. Ela largou seu cântaro, símbolo do que aprendia a rotina seca e vazia, e correu para a cidade dizendo: "Vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito". João 4:29. Aquela mulher, marcada pela rejeição e pecado, se tornou mensageira de esperança. Tudo porque o Espírito a tocou naquele encontro. Talvez você tenha se esquecido de olhar para a própria história. Pense com carinho. Houve um tempo em que você reagiria com raiva, mas hoje respira fundo e ora. Antes, palavras duras saíam com facilidade. Agora você pensa antes de falar. Você já teve medo de tudo, mas agora enfrenta a vida com fé. Essas são suas vitórias. Essa é a atuação silenciosa e poderosa do Espírito em você. Você já parou para lembrar das vezes em que Deus te tirou de situações que pareciam impossíveis? Já percebeu quantas vezes foi protegido, mesmo sem entender o porquê? Já notou como certas amizades foram afastadas, certos caminhos fechados, certas oportunidades surgiram do nada? Cada um desses momentos pode ser parte do testemunho que o Espírito Santo está construindo em sua vida. E quando você compartilha isso, por menor que pareça, alguém é edificado. E ao ouvir o testemunho do outro, você também é edificado. A fé se alimenta da comunhão. É por isso que a Bíblia nos incentiva a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5:19. Não para competir espiritualidade, mas para nos lembrarmos que não estamos sozinhos. Você já contou o que Deus tem feito em você? Já pensou que sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir? Ou talvez, ao ouvir o que Deus fez na vida de alguém, você perceba: Ele está fazendo isso em mim também. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo só atua em momentos solenes, durante uma oração poderosa, no meio de um culto emocionante ou em alguma revelação extraordinária. Mas a verdade é que o Espírito Santo também se move nas pequenas coisas, no cotidiano, nas rotinas, nas escolhas simples. Ele não se limita ao templo, ele habita em nós e por isso está presente em todos os detalhes da nossa vida. Pense em uma manhã comum. Você acorda atrasado, o trânsito está complicado, há preocupações na sua mente. Ainda assim, por dentro, algo te impulsiona a manter a calma. Você tem vontade de murmurar, mas escolhe agradecer. Decide colocar um louvor no carro em vez de reclamar da vida. Esses pequenos gestos, aparentemente simples, são influências do Espírito Santo agindo no seu dia. Em João 14:26, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar tudo o que ele disse. Esse versículo não se aplica apenas aos momentos de estudo bíblico ou de culto, ele se aplica à vida real.
É quando estamos prestes a tomar uma decisão difícil e lembramos de um versículo que nos orienta. É quando vamos responder a alguém com dureza, mas a palavra de Deus ecoa suavemente em nossa mente, dizendo: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Isso é o Espírito nos guiando. Ele está presente quando você sente compaixão por alguém na fila do mercado e decide pagar a compra da pessoa. Está agindo quando você sente vontade de orar por um amigo do nada e depois descobre que ele estava passando por um momento difícil. Está com você quando você escolhe ouvir seu filho com paciência, mesmo estando cansado. São nesses detalhes que ele constrói um estilo de vida alinhado com o coração de Deus. Você já percebeu como certas atitudes suas têm mudado, mesmo sem que você tenha feito um grande esforço? Já sentiu vontade de fazer o bem, mesmo em dias ruins? Já foi guiado a tomar decisões mais sábias, sem saber exatamente por quê? Essas coincidências podem ser, na verdade, o Espírito Santo conduzindo você discretamente. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, não basta crer no Espírito Santo, é preciso viver com ele no cotidiano. A atuação do Espírito é prática. Ela está no que você escolhe assistir, nas conversas que decide manter, nos conselhos que oferece, nas decisões financeiras, na maneira como trata o próximo. Tudo pode ser guiado por ele, se você estiver sensível à sua voz. E isso não significa viver uma vida tensa, com medo de errar. Pelo contrário, é uma vida leve, pois você não caminha mais sozinho. Você é lembrado, confortado, direcionado e transformado enquanto vive a vida normalmente. O Espírito Santo está com você agora, neste exato momento. E amanhã, quando você acordar e tomar um café e tiver que decidir entre agir com amor ou com egoísmo, ele estará lá também, te orientando, te fortalecendo, te moldando. Talvez a maior evidência da presença do Espírito Santo na vida de alguém não esteja nas palavras que ela diz, nem nas manifestações espirituais que ela possa ter, mas nos frutos que ela produz. E aqui está um princípio simples, mas profundo. Uma árvore boa dá frutos bons. Jesus mesmo disse isso em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Se o Espírito está agindo em nós, isso vai aparecer, não de forma teatral, mas no tipo de pessoa que estamos nos tornando. Em Gálatas 5:22-23, Paulo nos apresenta claramente os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são comportamentos forçados ou máscaras sociais. Eles brotam do coração transformado. São resultados naturais de uma vida rendida à ação do Espírito Santo. Você já parou para observar quais frutos têm brotado da sua vida? Às vezes, estamos tão ocupados buscando por sinais que esquecemos de olhar para as mudanças que já aconteceram dentro de nós. Será que você tem amado mais, com mais profundidade? Tem conseguido se alegrar, mesmo quando tudo está difícil? Tem exercitado mais paciência com seus filhos, com seu cônjuge, consigo mesmo? Frutos são lentos para amadurecer, mas quando aparecem, são inegáveis. E ninguém dá fruto para si mesmo. O fruto é para alimentar os outros. Quando o Espírito está agindo, as pessoas ao nosso redor começam a notar, começam a se sentir mais acolhidas perto de nós, mais compreendidas, mais tocadas por uma paz que não vem do mundo. Isso é o Espírito revelando Cristo em nós. É importante lembrar que frutos não são perfeição. Ter frutos do Espírito não significa nunca mais se irritar ou nunca mais sentir medo. Significa que mesmo com lutas e limitações, há uma tendência crescente em direção ao bem. O amor está vencendo o ego.
A fé está vencendo a ansiedade. A mansidão está vencendo a reatividade. E isso só é possível quando o Espírito está agindo profundamente em nosso caráter. Talvez hoje você olhe para si e ache que ainda tem muito a mudar. Tudo bem, todos estamos nesse processo. Mas já dá para ver algum fruto, alguma mudança real, algo em você que está mais parecido com Jesus do que há um ano atrás? Se sim, agradeça a Deus. Porque esses frutos são prova de que o Espírito Santo está realmente fazendo morada. E se você sente que ainda não há frutos visíveis, não desanime. Continue buscando, continue orando, continue se expondo à palavra. O Espírito Santo nunca para de trabalhar. E quando você menos esperar, começará a perceber os primeiros sinais da colheita. Uma das mentiras mais cruéis que o inimigo tenta semear em nosso coração é essa: você é o único que sente isso. Ele quer que você acredite que, por ainda ter dúvidas, fraquezas, por não sentir constantemente a presença de Deus ou por lutar internamente para fazer o certo, você está espiritualmente falhando. Mas essa não é a verdade. A verdade é que você não está sozinho. A caminhada cristã é cheia de altos e baixos. E mesmo os maiores homens e mulheres de Deus passaram por desertos, questionamentos e períodos de silêncio. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue em agonia. Elias, após grandes milagres, pediu a morte por sentir-se só. 1 Reis 19:4. Davi, em tantos salmos, clamava sentindo-se abandonado. Se eles que viveram experiências tão fortes com Deus também enfrentaram dias escuros, por que nós não enfrentaríamos? É nesse ponto que precisamos entender a beleza da comunhão. Deus nunca nos chamou para uma fé isolada. O Espírito Santo habita em cada um de nós, sim, mas ele também nos une como corpo. Quando você compartilha sua luta, alguém é tocado. Quando você ouve a dor de outro, você se identifica. Quando choramos juntos, oramos juntos, nos fortalecemos juntos, o Espírito se move de forma poderosa entre nós. Romanos 8:26 nos lembra que nem mesmo nas nossas orações estamos sozinhos. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até quando não sabemos como falar com Deus, o Espírito nos representa. Isso é amor, isso é cuidado, isso é presença constante. Então, se você sente que está numa fase seca, que não sente Deus como antes, não se culpe. Em vez disso, lembre-se, você faz parte de um povo. Gente que também está lutando, caindo, levantando, recomeçando. Gente que também está sendo moldada pelo Espírito passo a passo. Não é uma corrida, é uma jornada. E Deus não abandona os que são dele no meio do caminho. Se você está cansado, procure alguém para conversar. Abra seu coração, busque conselhos, ouça testemunhos, ore em grupo, porque o Espírito age com força no meio da unidade. Como diz Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você já sentiu vergonha de dizer que estava fraco espiritualmente? Já pensou que os outros estão melhor com Deus do que você? Já sentiu vontade de desistir por achar que ninguém te entenderia? Saiba, essas sensações são parte da caminhada, mas elas não definem quem você é. O Espírito Santo continua com você mesmo nas dúvidas, e há uma família espiritual caminhando ao seu lado. Você não está só. Nunca esteve e nunca estará. Se há uma forma de alimentar e fortalecer a presença do Espírito Santo na nossa vida, essa forma é a oração. Não como um ritual vazio, mas como um diálogo vivo, sincero, diário. A oração é a ponte entre o nosso coração inquieto e o coração do Pai. E é nesse lugar secreto que o Espírito Santo mais trabalha, moldando nossas intenções, nos lembrando das verdades de Deus, nos enchendo com a paz que só Ele pode dar.
Quando oramos, mesmo sem palavras bonitas, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele entende o que sentimos antes mesmo que consigamos explicar. É na oração que aprendemos a ouvir sua voz, a discernir suas direções e a nos render à vontade de Deus. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração feita com sinceridade. É nela que muitas das mudanças interiores começam. É ali que a transformação se acelera. Você pode até não estar vendo mudanças gigantes agora, mas se você está orando, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas, mesmo cansado, o Espírito está agindo. E acredite, Ele está conduzindo sua jornada com um amor que não falha. Se você quer dar um próximo passo nessa caminhada e deseja se aprofundar nesse relacionamento com Deus de forma prática, íntima e transformadora, eu preparei algo especial para te ajudar. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você vai encontrar o link para acessar o Manual do Caminho Sagrado, um guia completo que vai te acompanhar em oração, reflexão bíblica e direção espiritual. É uma ferramenta poderosa para te ajudar a reconhecer, dia após dia, a atuação do Espírito Santo na sua vida. Você não precisa caminhar sozinho e não precisa entender tudo agora. Só precisa continuar, orando, crendo e confiando. Porque o Espírito Santo está contigo, mesmo quando o mundo se cala. Ele te ouve, Ele te guia, Ele te transforma. Confie no processo, confie na presença, confie no Deus que habita em você. Agora que você refletiu sobre tudo isso, eu quero te convidar a fazer uma pausa e se permitir viver este momento com Deus. Feche os olhos, respire fundo e abra o coração. Vamos orar juntos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer sua presença nas pequenas coisas, a confiar na transformação que já está acontecendo e a viver de forma sensível à sua voz todos os dias. Se puder, repita essa oração em voz alta. Ela não é mágica, mas pode ser o início de algo real, íntimo e transformador entre você e o Pai. Senhor Deus, meu Pai amado, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, com sinceridade e humildade. Talvez eu não saiba exatamente o que dizer, mas sei que o Senhor conhece cada parte do meu ser. E mesmo quando eu não consigo entender o que está acontecendo dentro de mim, o Teu Espírito já está trabalhando em silêncio, cuidando, tratando, moldando. Espírito Santo, eu quero Te reconhecer mais. Quero aprender a perceber a Tua presença nos detalhes do meu dia a dia, nas decisões que tomo, nas palavras que digo, nos sentimentos que carrego. Tantas vezes eu Te procurei nos barulhos, nos sinais extraordinários e acabei me esquecendo de que o Senhor também fala no silêncio. Me perdoa por todas as vezes que achei que não estavas comigo, quando na verdade estavas me sustentando por dentro. Senhor, renova em mim a sensibilidade espiritual. Me ajuda a notar as pequenas transformações que já estão acontecendo no meu coração. Me ensina a valorizar os frutos que estão nascendo: o amor, a paz, a paciência, a bondade, o domínio próprio. Que eu não me compare com ninguém, mas aprenda a ver minha própria caminhada com os olhos da fé. Eu também quero Te pedir, Espírito Santo, que me conduzas à oração constante. Mesmo quando eu estiver cansado, confuso, sem palavras, que eu nunca deixe de falar contigo, que eu encontre consolo na Tua presença, que minha vida de oração não seja uma obrigação, mas um lugar seguro, onde eu me despe das máscaras e me encontro com o Teu amor verdadeiro. Senhor, em meio ao caos que me cerca, planta em mim uma paz que não depende das circunstâncias. Que mesmo quando tudo estiver difícil, eu saiba que não estou sozinho, que a Tua voz seja mais forte do que qualquer medo e que a Tua presença me lembre que eu sou Teu
e tu estás em mim. Me ensina a perdoar, a amar além do que posso compreender, a ser luz mesmo em dias nublados. E se algum dia eu esquecer do que estás fazendo em mim, que eu tenha fé o suficiente para continuar, confiando que tu não deixas uma obra inacabada. E por fim, Senhor, eu te agradeço por cada mudança sutil, por cada passo que eu já dei em direção à tua vontade, por cada momento em que fui guiado sem perceber. Obrigado por habitar em mim. Eu te convido mais uma vez. Fica comigo. Fala comigo. Transforma-me a cada dia até que eu me torne completamente teu. Em nome de Jesus. Amém.